Justiça Militar condena 4 civis por fraude na Operação Pipa. O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de 4 réus civis acusados de fraude durante a entrega de água para flagelados na seca, no semiárido do Ceará. Uma ação do governo federal chamada de Operação Pipa é conduzida pelo Exército. Entre os réus estão 2 motoristas de caminhão-pipa e 2 apontadoras. Segundo o Ministério Público Militar, a fraude ocorreu em setembro de 2019, quando foi recebida a denúncia de que pipeiros estavam despejando água de caminhões-pipa em um posto de combustível abandonado, próximo à entrada que dá acesso à cidade de Jaguaribara, Ceará. Os militares do Exército, da equipe de fiscalização vinculadas ao 23º Batalhão de Caçadores, recebeu a informação de uma senhora que não quis se identificar. A equipe de fiscalização foi até o assentamento Carobas, no município de Alto Santo, Ceará, e verificou que havia no local 2 caminhões estacionados, ambos conduzidos por 2 dos réus. Ao entrarem em contato com o escritório de Operação Pipa, os fiscais receberam informação de que os caminhões apareciam em movimento, conforme constando no sistema de monitoramento por satélite, GPIPA. Os militares ficaram no local em vigília das 9 horas da manhã até 18 horas, aguardando o retorno dos pipeiros, o que não aconteceu. Um inquérito policial militar foi aberto para investigar os fatos e os 2 motoristas foram ouvidos. Eles afirmaram que nesse dia fizeram a entrega de água aos beneficiários e estacionaram o veículo. De fato, o relatório de entrega efetuadas registrou as entregas no mesmo momento em que eles estavam parados no povoado e vigiados. Nessa senda, a análise do registro dos percursos apresentados, bem como o depoimento da equipe de fiscalização, não condizem com as informações declaradas pelos motoristas. Ao contrário, transparece total incoerência tanto em relação ao horário das entregas quanto ao momento em que os caminhões estavam sob monitoramento dos militares, afirmou a promotora. Os fatos, segundo o MPM, indicam que, possivelmente, o módulo embarcado de monitoramento dos caminhões estavam em outro veículo, tão somente simulando as rotas previstas, caracterizando indícios de fraude. Já as mulheres réis no processo participavam da fraude e, para conseguir comprovar as carradas previstas nas localidades em que ambas figuravam como apontadoras, era necessário que os cartões GPIPA que ficava de posse delas fosse passado, atestando assim o recebimento da água. Tal procedimento só pode ser feito quando efetivamente a carreta é recebida pelos beneficiários, o que no caso concreto, como já demonstrado, não ocorreu, indicando, portanto, que a 3ª e a 4ª denunciada permitiram que os motoristas concretizassem a fraude contra a administração militar. Apontou a acusação. As mulheres teriam passado os cartões do GPIPA para confirmar as entregas de carreto de água, atestando o seu recebimento, mesmo sabendo que não foram entregues. Os 2 motoristas e as suas apontadoras foram denunciados à Justiça Militar da União, Auditoria de Fortaleza, pelo crime militar de estelionato. Em primeira instância, o juiz federal da Justiça Militar da União, Rodolfo Rosa Teles Menezes, considerou culpado os 2 réus e os condenou, os motoristas a 3 anos de reclusão e as apontadoras a 2 anos de reclusão. Em sua decisão, afirmou o juiz, nenhum dos réus sequer cogitou a possibilidade de apresentar uma justificativa plausível para as provas apresentadas pelo MPM, limitando-se apenas a afirmar que entregaram e receberam a água. Sobre outro giro, embora as testemunhas de acusação tenham confirmado terem visualizado o módulo embarcado de monitoramento MAM dentro do veículo, tal informação não impede a fraude, uma vez que não foi possível averiguar pela equipe de fiscalização a numeração do equipamento, tendo em vista que os caminhões estavam trancados. Portanto, nada impede que os módulos visualizados se tratassem de equipamento diverso do que deveria estar instalado. Inconformada com a sentença de condenação, os advogados dos réus recorreram da decisão do Superior Tribunal Militar, em Brasília,
Ao apreciar o caso, a maioria dos ministros da Corte votaram para manter a sentença de primeiro grau. Apelação criminal número 7.379-13.2022.7.00.0000 Ceará. Matéria vinculada no dia 6/12/2012 no www.stm.jus.br.